Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, por aqui as coisas estão tranquilas, graças a Deus. E antes de iniciarmos a nossa aula de redação, eu quero que vocês meditem no versículo 22 do capítulo 10 do livro de Hebreus, que diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Portanto, todas as vezes que nos propomos a chegar diante do Senhor em oração, em louvor, a falarmos com Deus, que estejamos em espírito de sinceridade, tá bom? É importante isso para que o Senhor nos ouça. O assunto de hoje da nossa aula de redação é dicionário digital. Antes de iniciar as instruções didáticas, eu quero apresentar alguns questionamentos para vocês. Primeiro, em que materiais vocês costumam buscar o significado das palavras que não conhecem? E aí, quais são os materiais que vocês consultam? Você já utilizou algum dicionário digital? Sim ou não? Para você que já utilizou, teve dificuldade no início? Sim ou não? Bem, para que serve um dicionário, na verdade? Será que um dicionário serve apenas para buscarmos o significado de palavras, de termos que nós desconhecemos? Claro que não. Precisamos entender que o dicionário, sendo digital ou não, é um recurso que possibilita muitas funções, muitas informações, é um mecanismo pelo qual nós temos acesso a diversas informações. Então, no dicionário nós podemos compreender a regência nominal ou verbal, se determinado nome, determinado verbo exige ou não a presença de uma preposição, se o uso de uma preposição vai implicar no significado expresso, né, pelaquela palavra, pelaquele nome ou pelaquele verbo. Temos acesso também à divisão silábica das palavras que nós estamos buscando, a sinônimos, ou seja, termos que, embora sejam escritos de forma diferente, significam a mesma coisa, que nós podemos substituir sem comprometer o sentido. Antônimos, ou seja, palavras que escrevem de forma diferente e que significam o oposto de determinados termos. A classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, dentre as 10 classes gramaticais, também a pronúncia, qual som produzido. Então, essas tantas possibilidades aparecem aí com o uso do dicionário, mas é claro que nós precisamos entender que há diferentes dicionários. Então, a depender do autor, da editora, os dicionários eles tendem a se apresentar de diferentes maneiras. Então não podemos generalizar e dizer que todos os dicionários apresentam essas possibilidades, mas precisamos entender que o dicionário é um recurso que possibilita sim esses propósitos que acabamos de ver. Só que hoje a nossa aula está centrada no tema dicionário digital, por isso eu resolvi trazer alguns exemplos de dicionários digitais. Então aí nessa imagem aparecem dois sites consultados para exemplificar o uso do dicionário digital. O primeiro nós temos aí o Priberam, que é um dos tantos dicionários online que aparecem para a busca de vocábulos da língua portuguesa. E o segundo é um dicionário que possibilita que conheçamos o significado de palavras que estejam em língua espanhola. Já que nós estudamos também a língua espanhola, vamos aproveitar o momento para também falar desse dicionário. Então, ambos inicialmente apresentam praticamente a mesma estrutura. Percebam que inicialmente a gente encontra o espaço para colocar a palavra que nós desejamos buscar, o vocabulário, e logo depois nós encontramos a resposta para a palavra que nós estamos buscando. Então, aqui no dicionário, para buscar palavras em língua espanhola, para quem quiser acessar, que é RAE.ES, RAE.ES, que é o dicionário da Academia Espanhola.
Real Academia Espanhola, nós temos também aqui um espaço que possibilita a busca, para que nós busquemos o significado, e quando clicamos em consultar, aparece aqui a descrição dessa palavra, bem como exemplos que podemos utilizar. Então, 2 exemplos de dicionários digitais, um para buscar vocábulos em língua portuguesa e outro em língua espanhola. Sobre a estrutura do dicionário digital, eu optei por buscar um outro dicionário diferente dos 2 que eu já apresentei, até para enriquecer nossa discussão e para que tenhamos conhecimento de mais de uma fonte de consulta para significados de palavra em língua portuguesa. Então, aqui eu tenho imagem, né, o print do dicionário informal, que é um dos mais populares que as pessoas buscam aí no Google. Inicialmente, percebam que a estrutura de busca assemelha-se com os outros 2 que nós vimos. Você insere a palavra. No dicionário informal, ao começarmos a escrever as palavras que desejamos buscar, o vocabulário, aparecem outras possibilidades para que a gente escolha qual é a palavra que nós queremos consultar. Então, eu coloquei escola, né? Se eu quisesse buscar escolarização, escolar, escolar, então há aí uma busca inteligente, né? Que facilita para que a gente busque. Outra questão, nós temos a opção de filtrar. Se a gente quer somente a definição, ou só os sinônimos, os antônimos, palavras relacionadas, só exemplos, as flexões em gênero e número, ou rimas, né? Para quem está escrevendo um poema, que é alguma palavra que rime com a palavra que você deseja buscar. Então, ele oferece essas possibilidades. Outra questão é com relação à organização. O filtro, ele pode ser feito no início ou depois. Depois que você busca a palavra, você pode clicar em um desses termos aqui para filtrar. Perceba que vem a definição, o significado e nós temos aqui uma organização em ordem alfabética logo abaixo da aba que nós utilizamos para buscar. Então, se você quer uma palavra com B, com C, com D, assim sucessivamente, você pode também facilitar a sua busca. O que eu quero que vocês entendam é a estrutura utilizada nesse gênero. Nós temos que pensar o seguinte, como eu já disse com vocês em sala de aula, nós já conhecemos outros gêneros textuais. Então, quando a gente fala de gêneros textuais, a gente está falando de produções que podem ser feitas em diferentes formatos. Então, quando a gente fala de um gênero, do gênero entrevista, há uma estrutura a ser obedecida, há um estilo. Quando a gente fala do dicionário digital, há uma estrutura também que precisa ser seguida e há um suporte diferente do dicionário que nós estávamos acostumados a utilizar antes dessa era tecnológica. Né? Então, aquele dicionário impresso, nós precisamos, né, porque ele está em uso ainda, buscar a palavra de acordo com a letra que se inicia, então fazer uma busca, folhear o dicionário. Então, a busca tende a demorar mais quando nós comparamos com o dicionário digital. No dicionário digital, a gente já coloca a palavra, dá enter e o significado aparece. Então, o suporte também mudou. O dicionário anterior, o que nós utilizamos ainda, que é o impresso, ele é o suporte dele é um livro, né? Mas o dicionário digital, o suporte dele é o quê? É um blog, não é isso? É um site. Então, os suportes mudam, a configuração também muda. Então, eu preciso que vocês entendam essa estrutura que tende a ser obedecida no dicionário digital e também as diversas funcionalidades que nós podemos encontrar com o uso desse recurso. Como atividade, eu peço que vocês façam no livro de língua portuguesa, módulo 1, páginas 71 a 73. Desde já agradeço a atenção de todos e desejo que o nosso anseio pelo nosso reencontro. Deus abençoe a todos vocês.